Olá, sou a professora Andréa Mendes e estou aqui com a segunda parte da nossa retomada para o sétimo ano, né? Essa é uma aula bem específica para um grupo e que fala justamente sobre o início, né, da modernidade. Na última conversa que tivemos, eu falei sobre os povos e civilizações da África e da América. E hoje quero conversar com vocês sobre a Europa. No século XII, a Europa ela estava mergulhada no que nós chamamos de Idade Média, ou período medieval. Já havia passado a consolidação do feudalismo. E nesse momento, a Europa ela já estava em uma fase diferente, provocada pelo movimento das cruzadas. As cruzadas foram expedições religiosas que levaram então os cristãos europeus à Terra Santa para combater os muçulmanos. Mas não só isso, eles buscavam também riquezas e títulos. Porém, uma das grandes consequências das cruzadas foi justamente a retomada do comércio com o afluxo de mercadorias vindas do Oriente e o renascimento das cidades e das feiras. Essas primeiras feiras fortificadas deram origem aos burgos, e os burgos se tornaram as primeiras cidades cercadas por muralhas e que reuniam comerciantes, artesãos e uma nova forma de viver e de pensar a sociedade. Além disso, o período que nós chamamos de Baixa Idade Média conheceu também grandes problemas, como a crise do seu final, que foi marcada pelo advento da peste negra ou da peste bubônica, que é o termo mais correto a se falar, mas também de guerras, entre elas a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. O finalzinho da Idade Média também pode ser visto como um espaço de grande crescimento, de grande expansão cultural, principalmente com o surgimento das universidades e também de um estilo arquitetônico inovador chamado estilo gótico. Porém, o fim da Idade Média trouxe um dilema para os homens e mulheres da Europa. Eles precisavam encontrar novas formas de viver. E essas formas elas estavam presentes então na necessidade de navegar. A navegação comercial se tornou então uma necessidade. E por essa razão, nações como Portugal e Espanha se lançaram primeiro nesse empreendimento que mudou a história do Velho Mundo e do Novo Mundo, que é a América. Além das grandes navegações que mobilizaram essas nações europeias em busca de mercadorias, mas também de escravos que foram captados nas sociedades, nas áreas conquistadas na África e na América. É importante pensar que houve também uma mudança de ideias, uma mudança de paradigma. No campo da cultura, essa mudança foi chamada de renascimento cultural e científico. Começou na Itália, o seu berço, e teve então 3 séculos de expansão. O século XIV, o século XV e o século XVI. O renascimento cultural é importante porque remete ao surgimento de uma nova visão sobre o homem, o antropocentrismo, ainda herança dos gregos, mas também do desenvolvimento do humanismo e do cientificismo. Desse período, nós temos o surgimento não só de uma nova forma de arte, arquitetura, mas também o desenvolvimento da ciência e também da literatura. Nomes de destaque: na Itália nós temos Dante Alighieri, nós temos Giotto, mas também os famosos Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael Sanzio. Além do mais, na ciência nós temos Galileu Galilei, que vai retomar as ideias de Copérnico e vai enfrentar então a grande resistência da Igreja Católica. O renascimento cultural, ele é um momento importantíssimo que vai definir a modernidade e vai inclusive influenciar o que somos hoje. Além disso, houve uma grande mudança no campo da religião. A igreja começa a ser contestada na modernidade dentro dela mesma. Os primeiros contestadores foi John Wycliffe, John Hus, mas foi Martinho Lutero que escreveu as 95 teses e que deu origem à ruptura da Igreja Católica, criando assim as primeiras igrejas protestantes. Além de Martinho Lutero, nós temos o papel também de Henrique VIII, rei inglês, cansado de pagar impostos à igreja e de estar submisso ao Papa, resolve então romper e criar a própria igreja, chamada Igreja Anglicana.
Além do mais, João Calvino vai transformar a Suíça no lar de uma nova religião, o puritanismo, e vai não só trazer elementos muito rígidos de conduta, comportamento, mas também influenciar a economia, já que vai ser um grande defensor de uma vida de austeridade, mas baseada nos princípios do capitalismo, entre eles o trabalho e a poupança. Espero então que tenham entendido esse panorama geral do fim da Idade Média para o início da Idade Moderna, e eu espero vocês então no próximo vídeo em breve. Um forte abraço, obrigada por ter assistido e até logo. Tchau, tchau.